A senhora começa a narrar a sua vida desde muito tempo atrás e se disse vocacionada para o magistério. Eu perdi alguma coisa ou foi Não, isso? certo. Gostava muito do que fazia Gostava. e tinha uma percepção e uma sensibilidade muito grande com as crianças, com seus alunos. Exatamente. Certo? Tá. Tanto é que percebia, muitas vezes, maus tratos que poderiam estar sendo praticados contra essas crianças e procurava chamar os pais, fazer notícia ao Conselho Tutelar, não sei se eu Sim, ouvi também. bem. E mesmo sendo vocacionada para o magistério e para o trato com crianças, você consegue explicar por que aceitou de uma forma tão rápida a sua ida de um colégio para o Tribunal de Contas do município fazer ou desempenhar uma função eminentemente burocrática? Não, eu já fazia uma função burocrática dentro da minha escola. Eu cuidava das prestações de contas da minha escola, A senhora era diretora? Eu era diretora da minha escola. Quem fazia todos os orçamentos, nós temos que fazer 3 orçamentos todas as vezes que nós vamos comprar qualquer item da escola, tem que estar registrado, tem que ser o mesmo número, o mesmo valor, mesmo volume, a mesma marca, tudo igual. Sempre 3 orçamentos. Nós temos que fechar sempre com a empresa mais barata, que ofereça o mesmo produto. Então, isso eu já fazia, tanto com as verbas federais, que eram o PDDE, quanto com as verbas municipais. São dois tipos de verbas. Um tipo de verba é relacionado à internet, relacionado a melhorias de infraestrutura, outra verba é relacionada a consumo dentro da escola, como cartolina, folha de papel, massinha de criança, cola colorida. Outras verbas são destinadas a pagamentos de professores e funcionários de projetos, que existiam mais alfabetização, que tinha a função de educar crianças com problemas de alfabetização do 1º e do 2º ano, para que fossem para o 3º ano, com o mínimo de aprendizagem possível. Então, esse trabalho burocrático eu já fazia. Eu fazia também, tinha o dinheiro da merenda, eu que fazia a merenda na minha escola, nunca tive sindicância, nunca respondi nenhum processo. Sim, mas a minha indagação, eu já entendi que a senhora... Mas uma diretora é a dirigente máxima de uma escola. Sim. Eu estou errado? Não, senhor. Então, a senhora trata também, em última análise, de questões acadêmicas, envolvendo tanto alunos quanto professores, na gestão das suas aulas também, exatamente, além de funcionários. Então, por que a senhora resolveu sair da ponta da lança numa situação de dirigente, do trato com os alunos, já que era a sua vocação, e decidiu partir para uma função eminentemente burocrática e só burocrática, já que estava no Tribunal de Contas Municipais? Essa é a minha questão. Tá. O que aconteceu foi, eu fui requisitada pelo Tribunal de Contas para fazer um trabalho de planejamento, de execução e de ação, de relatórios, de prestações de contas de todas as escolas de determinada área, que eram 43 escolas. E eu fazia esse trabalho de forma remota por conta da pandemia. Eu não fui porque quis. Eu estava na minha zona de conforto, na direção da minha escola, onde eu trabalhava há 11 anos. Eu amo a minha escola, em Senador Camará. Amo o que eu faço, amo ser agente transformadora de educação. Eduquei, alfabetizei muitas crianças, consegui que muitas delas passassem para a Cefet, para a FATEC. Tenho declarações delas, inclusive, no nosso processo. Mas o pedido partiu do Jairinho. Isso eu já falei em depoimento anteriormente. O pedido partiu do Jairinho porque ele tinha ciúme que o meu celular não pegava na minha escola. Ele não conseguia ver a minha localização dentro da minha escola, que todas as vezes que fica sem sinal o meu telefone, ele não conseguia ver a minha localização. Aí lá vem o senhor promotor com mais outro falso paralelo. O que ele vai dizer? Olha, a senhora diz que tem uma vocação de magistério, que vai amar a criança, que ama as crianças, que gostava de ser diretora. Um paralelo. Aí vem o outro. Por outro lado, a senhora aceitou trabalhar num trabalho burocrático, de
teor administrativo contábil. Aí ele está querendo jogar essas duas coisas assim, ó, um trabalho administrativo não tem nada a ver com um trabalho educacional. Como é que a senhora diz que ama tantas crianças? Ele está querendo fazer essa contradição para as pessoas pensarem assim, ah, ela nunca gostou de crianças. Olha só, uma mulher sendo julgada porque ela saiu de uma função mais do magistério e foi para uma função mais administrativa, contábil. Já pensou isso? Alguém já viu algum homem sendo questionado porque mudou de profissão? É muita sordidez. Mas aí o seu promotor não percebe, né, que para a professora Monique ser diretora e a direção, a gestão de uma escola, exige também habilidades financeiras, burocráticas, administrativas, né? E coisa que ela fazia com muita eficácia. Mas a professora explica aí o porquê que ela acabou trocando essa profissão temporariamente, porque ela foi convidada, na verdade, de uma coisa anterior a isso, né? Ela já estava vivenciando todos os abusos daquele relacionamento que ela tinha com o Jairo. Claro que, como toda mulher, vejam aí as entrevistas da Ana Hickman, como toda mulher, ela percebia que tinha alguma coisa, mas ela também não tinha tempo e habilidade para poder olhar isso, e ela não percebia que isso poderia recair sobre o filho dela, porque realmente a maioria das mulheres não pensam assim. A maioria das mulheres que estão me assistindo aqui agora sofre alguma violência de algum homem, porque é como se ser homem é ser inerentemente violento, não no sentido necessariamente físico do termo, mas é a violência psicológica, violência patrimonial, violência verbal. Enfim, a gente é assim, eu me coloco assim, sem perceber assim, e as mulheres, por elas terem crescido normalizando essa violência, a mãe fala assim, ah não, minha filha, ele é chato, mas olha só quantas coisas que ele fez por você. Não estou dizendo que a mãe da Monique fez isso, mas a gente sabe que mães fazem isso, que amigas fazem isso, que pastores fazem isso, que a sociedade faz isso. E aí no meio desse emaranhado todo, ele começa a falar para ela, na tua escola não tem telefone, eu não consigo te comunicar. E aí aquela obsessão toda que ela entendia que era um amor esquisito, mas que era amor, porque embora ele apresentasse esses traços estranhos, na maioria do tempo ele era um gentleman. O próprio Leniel diz isso até hoje nas entrevistas que ele vai, fala que Jairo é um gentleman. Então se o Leniel até hoje acha o Jairo um gentleman, como que a mulher que estava dentro daquela bolha de gentlemantices que encobriam violências não iria cair nisso? Aí, ele, para ter ela por perto, para ter o controle dela, propõe um cargo fora da escola, mas onde pudesse rastreá-la por telefone. Só que, é claro, a mulher vai tendo consciência disso depois. Ali naquela hora, ela pensou, a gente, vamos unir o útil ao agradável. Lembrando, inclusive, que essas coisas todas aconteceram durante a pandemia. Ou seja, como ela já não estava tendo contato assim com as crianças, para ela não faria muita diferença sair da direção virtual de uma escola e ir para um trabalho contábil, ainda que fosse realizado home office. É isso que as pessoas não conseguem entender no seu tesão de julgar gratuitamente uma mulher. Mas nada disso a torna uma pessoa criminosa, como esse promotor está tentando fazê-la ser. Ela vai, explica todas essas coisas, o promotor vamos para a próxima. Ele faz pouco caso dos meandres das escolhas profissionais de uma mulher. Um promotor de justiça que não consegue contemplar a justiça que tem a ver com o feminino, com uma mulher em situação de acusações mentirosas, de prisão injusta e sofrendo todo tipo de violência, tanto por parte do ex-marido, quanto por parte do ex-companheiro e muito mais por parte do sistema judiciário brasileiro. Isso é coisa para manifestação junto à corte interamericana, pelo menos. Enfim. Aí veja esse trecho onde ele vai falar sobre o localizador, como é que ele vai maldar isso. Adiante, a senhora começa um romance com Jairo em 2020. Isso. Que mês? O romance foi em setembro. Mas a senhora disse que no próprio setembro ele coloca um localizador no seu telefone ou compartilha sua localização com o telefone dele. Eu não tinha a localização dele no meu telefone. Mas ele tinha a sua? Ele tinha a minha. No início do relacionamento de vocês? A partir na segunda quinzena já. A senhora achou isso normal? Não vi nada demais, porque a gente não conseguia se ver todos os dias. A gente quase não se via, porque era pré-campanha eleitoral dele. Ele não quis ter reciprocidade nessa situação? Não. Que houvesse? Não, eu também não pedi. Tá bom.
A senhora falou que foi agredida, que foi essa vez que ele entrou e a enforcou dentro Eu da não sua me própria lembro casa. direito qual foi o mês, mas foi um dia que ele foi até os vereadores, eles fizeram um encontro, assim como eu falei, participaram de um jantar, eles beberam, ele estava embriagado, ele pediu que eu ficasse acordada até esperando ele chegar, e eu não fiquei esperando ele chegar, porque meu filho já tinha dormido 11 horas, coloquei meu telefone para vibrar, ele pulou o muro da minha casa, pulou o muro da casa dos meus pais, né? Invadiu a casa dos meus pais, invadiu a minha casa, pegou o meu celular, leu as mensagens do meu celular, ficou com ciúme só porque eu chamava o Leniel de Lê, e ele me chamava de Nick, e eu acordei sendo enforcada por ele. Tá. Ele não é, meu relacionamento não era 100% feliz nem 100% infeliz. Tinha oscilações, tinham espaços de tempo que ele era muito carinhoso, que ele era muito atencioso, que ele levava muito presente para o meu filho. Para mim, o único presente que ele me deu foi um tênis de malhar, foi o vestido que eu vesti na posse da Câmara dos Vereadores, e os buquês de flores com o chocolate. Eu não recebi mais nenhum presente do Jairinho. Deixe-me Então, explicar. assim, não teve muitas ofensas verbais. Eu estou fazendo essas perguntas todas porque Sim. eu quero contextualizar Sem um problema. possível enredo de agressão contra seu filho, contra a Sim, senhora também. sem problema. Enfim, uma possível conduta contínua do Jairo, se ele fazia isso. Então, a senhora já me... Só um momento. Perdão. Já me narrou que nas primeiras semanas ele já pega a localização do seu telefone, 2 meses aproximadamente depois, a senhora recebe uma agressão com uma invasão de domicílio e atos que poderiam até culminar com uma morte, e nesse meio tempo a senhora agredida verbalmente algumas vezes, eu vou pedir licença da palavra, mas citando uma própria palavra sua, ele chamou a senhora inclusive de piranha, certo? Nesse contexto, a senhora tendo toda uma experiência de vida acadêmica, conseguiu, inclusive, proteger alunos dos colégios que a senhora lecionou ou dirigiu. Foi uma escola apenas. Uma escola apenas, que seja. Não visualizou aí um ambiente que pudesse causar algum tipo de dano? A senhora é maior e capaz, se quer se submeter a isso, ninguém pode fazer nada. Com certeza. Mas o Henri é um menino que, na época, tinha 4 anos? 4 anos, 10 meses e 6 dias. Pois é, nessa época, no começo. Então, a senhora achou saudável deixar o seu filho convivendo com alguém que a senhora conhecia há poucos meses, e nesses poucos meses já botou, não sei se é espião, localizador no telefone, não sei como chama isso, já agrediu verbalmente a senhora algumas vezes, já entrou, isso em novembro, ainda na sua casa, te enforcou e te deixou com um certo trauma, não achou problema nenhum que o Henri convivesse com ele, mesmo que seja ou tenha sido na sua companhia, a senhora não viu problema nenhum nisso, então, naquele momento. Nessa vez que eu fui enforcada, nessa vez foi antes de nós morarmos juntos, o Henri estava comigo na cama, eu fiquei, sim, brava com ele, chateada com ele, foi até numa época que eu estava oscilando, porque tinha descoberto essa ex-namorada, ex-amante, enfim, não sei o que ela era, e ele já tinha mentido para mim, só que ele não era uma pessoa violenta, pelo contrário, ele era uma pessoa gentil, ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa amável, ele era uma pessoa que cativava, ele era uma pessoa que sabia se comunicar, sabia pedir desculpa, ele sabia agradar, ele agradava agradando o meu filho, era o modo como ele me agradava. Ele levava presentes para o meu filho, ele levava boneco, ele levava chocolate, ele levava tudo que meu filho gostava. Então, assim, eu não vi como um suposto agressor, até porque ele nunca foi um agressor de crianças na minha frente. Tá, então a senhora não via problema de conviver com o Henri, não, junto com o Jairo, mesmo tendo acontecido isso em tão pouco tempo. Aconteceu esse evento. Não, eu estou falando tanto do localizador no seu telefone, Sim. quanto xingar a Mas senhora eu acredito de palavras que de baixo outras calão. pessoas, qualquer relacionamento, tenha localizador. A gente vai vendo como é que o cara não tem tato para entender as especificidades de um ser humano que está sendo injustamente acusado, né?
porque ele vai tentar criminalizar a professora Monique, porque o Jairo começa a usar um localizador para saber onde ela está, ela não faz isso em relação a ele fala assim, mas você não é uma mulher adulta, por que você não discerniu isso? Isso não tem nada a ver com ser mulher adulta, isso tem a ver com o fato de que a gente confia nas pessoas, e não é crime confiar nas pessoas. Ela não devia nada, mas ela achava que o então companheiro dela tinha a necessidade de saber onde ela está, e ela não estava devendo nada, deixa estar. Aí ele quer agora transformar isso em crime, isso é muito horrível desse promotor. E ele ignora exatamente isso, macho que ele é, e é bom que ela vai falar isso para ele, olha, o senhor tem muita sorte do seu ser homem, porque é isso mesmo, é um homem que não tem consciência dos próprios privilégios e prefere não ter consciência da dor de uma mulher, porque ele ignora o fato de que não só a professora Monique, a maioria absoluta das mulheres que a gente conhece, a mais consciente dela, tanto é que tem juízas que morrem na mão de homem, advogadas que morrem na mão de homem, médicos que morrem na mão de homem. Então, ele ignora o fato de que a mulher ela foi educada para relevar isso. Ah, homem é assim mesmo. Ah, o que tem? Você vai criar caso com o cara porque está querendo um localizador? Ah, se você não deve, deixa ele. Ah, também não precisa pedir o dele, não. Enfim, é essa a massa que educa nossas crianças e meninas para ficarem confiando em homens. E aí, por exemplo, se ela quisesse exigisse a mesma coisa, e algumas o exigem, aí ela também, você está vendo como ela é estratégica, ela também tinha isso, o Jairo ia usar isso contra ela. Não era só eu que espionava os passos da mulher, ela também espionava os meus, ele chega a mentir isso no depoimento dele. De maneira que eu vejo isso. Eu que tenho 3 funções pelo menos, eu lido com as minhas pacientes aqui no consultório, eu lido com as minhas alunas na escola pública onde dou aula, nas escolas públicas, né? E eu lido também com as mulheres de fé, lá na célula onde eu me reúno, uma célula filiada a uma igreja aqui em Minas Gerais. E aí a gente vai vendo assim, como que essa coisa é assim, não, minha filha, releva. Não, ele é esquisitíssimo, mas ele é legal. Olha, foi o primeiro homem, olha, vê como é que ele trata bem o Henri. É assim o tempo todo, eu vejo isso, por exemplo, as alunas lá na escola, elas às vezes procuram a gente no desespero das suas escolhas amorosas. E elas vão contando como que a família inteira, sem o perceber até, falam, minha filha, releva, não é assim não, tem que ser mais grato. As pessoas não percebem a sutileza. Às vezes a mãe fala assim, não, mas seu pai também foi muito assim comigo, ele até parou com isso hoje. É isso. E a professora Monique agora está sendo julgada por ela passar exatamente pelas mesmas coisas que as mulheres deste país passam. É interessante que quando ele vai abordar a Monique sobre as agressões, aí, o que ele faz aí? Ele dá uma enumerada nessas agressões, ao invés de ele ficar pensando, gente, essa mulher passou por isso tudo, mas ele não tem tato para entender o direito da mulher e nem os próprios privilégios dele como homem, né? O que ele faz? Ele vai o tempo todo elencando as agressões para usar contra ela. Imagina, você tem uma lista de agressões sofridas, aí vem um promotor e toda hora apresenta essa lista para zombar de você, para passar na sua cara, para fazer outro falso paralelo, que é assim, se você sofreu essas agressões, por que você permaneceu com ele? Mas as coisas não são assim não, ela vai explicar, vocês viram ela explicando. Ela vai dizer que, por exemplo, se o Jairo falou uma palavra horrível com ela durante 1 minuto, ele tinha as outras 23 horas e 59 minutos de uma pessoa excelente. Ou seja, é um engano e ninguém pode ser punido por ter sido enganado. A gente entende quando um mega empresário no alto da sua segurança, com seus múltiplos funcionários, cai num golpe do estelionatário, aí vem um promotor zombar de uma mulher que caiu no engano, no golpe emocional, no estelionato amoroso, no estelionato existencial praticado pelo seu ex-companheiro. Pelo amor de Deus. Mas ainda tem uma coisa, né? Quando o promotor fala isso tudo, o que ele está fazendo aí, macho privilegiado que ele é? Ele isola o Jairo, ele coloca a Monique como a ré ou a culpada pelas violências que ela sofreu e isola o Jairo. Quando ela diz assim, gente, essas coisas, os homens são assim conosco. Ele, não estou falando dos homens, estou falando do Jairo. Ele isola para falar assim, por que você não discerniu acerca do Jairo? Gente, que absurdo. Capcioso que ele é, tentando criminalizar a professora, porque ele não está ali tentando promover a justiça, não. Ele está ali promovendo a criminalização de uma mulher que ele sabe inocente, mas ele está querendo colocar a palavra dele, as preferências dele. Aí ele vai falar agora, vai perguntar à professora Monique,
por que mesmo tendo esses indícios do mau caratismo do Jairo, ela decidiu ir morar com ele. A coisa mais patética disso tudo que o promotor mostra é que, desculpa, é meio tapado isso, né? Não sei se é propositadamente tapado, mas ele queria o quê? Ele queria que a Monique abrisse mão de viver com o filho que ela tanto ama, que ela vivia sempre por perto dele, para entregar ao Leniel, o Leniel que era um pai ausente, que era um pai, está lá constado nas biografias já publicadas sobre o caso, Leniel ficava com o menino, entregava o menino do jeito que ele recebeu. O que ela quer dizer com isso? O menino vinha sujo, o menino vinha com assaduras no ânus, né? Se ela fosse de má fé como Leniel, ela falaria que ele teria estuprado o filho, igual ele fala agora. Monique estava exibindo o menino, Monique ia jogar o menino da janela, ele inventa essas coisas, né, o ex-marido. Pois é, ela recebeu meninos com anos, não foi assado não, tinha mais coisas ali. Mas o promotor ignora tudo isso e queria que a Monique entregasse para esse homem o filho deles. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Meu Deus. Ele, muito sorrateiramente, às vezes descaradamente, às vezes cinicamente, às vezes endemoniadamente, só pode ser, ele atribui à professora Monique coisas que são outros que fazem. E aí quando ela vai falar, por exemplo, mas promotor, tipo, pedindo misericórdia, mas as pessoas falavam que ele era um príncipe e tal, aí ele solta um deboche, porque ele primeiro, ele finge que não entendeu o que ela falou, ele fala assim, então é o príncipe, né? Tipo, você tá chamando ele de príncipe? Só queria saber, é o príncipe de Maquiavel ou o príncipe lá do Pequeno Príncipe? Gente, meu Deus, é muito cruel isso, gente, isso é muito debochado de uma mãe que perdeu o filho, e ela não tem tempo nem de ter o luto desse filho, que ela tem que ficar provando a inocência para ver o que ela ainda pode fazer, já que ela ficou viva. Meu Deus do céu. E ele insiste. Ele vai relembrar de novo as violências que ela sofreu, mas é para poder entender o caldo onde ela estava? Não, é para usar isso contra ela. Ele pega toda a coisa ruim que ela sofreu e joga na cara dela. Tá vendo? Você é culpado de ter matado seu filho. Gente, a corte interamericana tem de intervir nisso. Isso é um crime cometido no meio do processo, em juízo, numa sessão judiciária, pelo amor de Deus. E ainda tem o privilégio de ser homem, né? Porque a opinião pública, constituída de muitas, ou por que não dizer principalmente de mulheres, cai nesse conto desse macho que não tem senso nenhum do que é ser humano e do que é ser mulher, que é um ser humano todo específico nessa sociedade dos espertos, dos acordos judiciários para incriminar uma mulher enquanto se esconde gente poderosa. O promotor ele insiste, né? Ele quer porque quer que a Monique seja tutelada pelo ex-marido. Imagina, a mulher se separou do cara, está vivendo com outra pessoa. Aí o promotor está dizendo aqui que ele que ela deveria ficar dando relatórios ao Leniel sobre se houve briga, se não houve, o que o cara fez com o filho, e ela sempre respondendo, olha, o Henri nunca foi proibido de dizer nada, então se ele não dizia, porque ele mesmo não encarava as coisas assim, e é verdade. O Henri era um menino que... A gente tem aquele vídeo, né, da professora Monique fazendo uma ginástica, enquanto estava lá com o pai e o filho conversando, aí o menino flagra o pai fazendo alguma coisa errada, fala assim, eu vou contar tudo para minha mãe, vou falar tudo para minha mãe agora. Aí o Leniel responde, vai lá, fofoqueiro, vai lá contar tudo para sua mãe, vai ficar sem computador, sem nada. Porque ele contava e a professora Monique nunca o proibiu de contar nada. Então certamente, se ele estivesse vendo as coisas como o promotor prefere ver, ele falaria com o papai. Não me deu nada, nenhum brinquedinho. Não te deu atenção? Não me deu um brinquedinho. Ele brincou com Suco você? de uva, não me deu nada. Não deu lanche, não deu janta? Vai lá contar então. Bobeira. Vai ver celular e vai ficar sem nada. E como foi o dia sem a mamãe? Papai cuidou de você? Não me deu nada, nenhum brinquedinho. Não te deu atenção? Não me deu um brinquedinho. Ele brincou com Suco você? de uva, não me deu nada. Não deu lanche, não deu janta? Bobeira. Vai lá contar então. Bobeira. Vai ver celular e vai ficar sem nada. E como foi o dia sem a mamãe?
Papai cuidou de você? Não me deu nada, nenhum brinquedinho. Não te deu atenção? Não me deu um brinquedinho. Ele brincou com Suco você? de uva, não me deu nada. Não deu lanche, não deu janta? Bobeira? Vai lá contar então. Bobeira. Vai ficar sem celular e vai ficar sem nada. Bobeira? Vai lá contar então. Bobeira. Vai ficar sem celular e vai ficar sem nada. Ah, deixa ele fazer. É bom esse cara aí, esse site de fofoca, vou pegar o telefone desses caras. Entendeu? Vou falar com esse cara, quando ele se drogava, que ele era um drogado. Vivia cheirando, tomando balinha, fazendo esses bagulho brabo que ele fazia aí, ó. Entendeu? Uma noitada, igual todo mundo fala, é tudo verdade. Tudo verdade. Deixa ele, Miriam, deixa ele comigo. Deixa ele. Entendeu? Deixa ele. Deixa ele. Andava em carro ruim, carro roubado, andava em carro em moto clonada, tudo isso. Deixa ele, você deve o Leniel toda. Quem sabe o Leniel sou eu. Deixa ele se meter comigo que ele é bom. Deixa ele. Deixa ele se meter comigo. Ah, deixa ele fazer. É bom esse cara aí, esse site de fofoca, vou pegar o telefone desses caras. Entendeu? Vou falar com esse cara, quando ele se drogava, que ele era um drogado. Vivia cheirando, tomando balinha, fazendo esses bagulho brabo que ele fazia aí, ó. Entendeu? Uma noitada, igual todo mundo fala, é tudo verdade. Tudo verdade. Deixa ele, Miriam, deixa ele comigo. Deixa ele. Entendeu? Deixa ele. Deixa ele. Andava em carro ruim, carro roubado, andava em carro em moto clonada, tudo isso. Deixa ele, você deve o Leniel toda. Quem sabe o Leniel sou eu. Deixa ele se meter comigo que ele é bom. Deixa ele. Deixa ele se meter comigo. Uma coisa do amigo dileto. Do amigo dileto dele. De um cara que é amigo dele há 30 anos. Mandou um áudio pra gente, um vídeo. Mandou um vídeo dizendo que ele é cheirador. Que ele gosta de um carrinho roubado. Que ele gosta de uma moto clonada. Foi eu que disse, não. Foi um amigo dele, que até morou com ele. Diz que até um cara sério, um cara direito, que está indignado de ver todas essas falcatruas dele, envolvendo terceiros, prejudicando famílias e se aproveitando da morte do filho, até para se eleger vereador do Rio de Janeiro. Não prospera. A justiça argentina é muito mais forte. Não pode. Ele fala no vídeo que ele é maconheiro. Leonel Borel fala, o amigo dele direto, fala que ele é cheirador, maconheiro, piloto de carro roubado, piloto de moto clonada. Não fui eu que estou falando, é eles. Essa pega nós vamos botar. Tem um outro detalhe que ele mandou pra gente e avisou que ele está estirado aí, a foto dele aí, o vídeo dele estirado. Estava drogado. Estava drogado. Não sei se cheio de maconha ou cheio de cocaína. Mas estava drogado naquilo ali. É o que nós temos. O feedback que nós temos é aquela prostração dele deitado ali. Estava drogado. Estava cheirado. Estava emaconhado. Ninguém investigou. Ninguém foi. O cara é eminência parda da empresa sensacionalista do Rio de Janeiro. O cara, o amigo dileto, disse que ele é maconheiro, que ele é cheirador. Eu não sei para onde que vai levar isso. Eu não sei que vai para onde. Esse cara é muito pilantra, é muito canalha, é muito mentiroso e é o responsável direto, se não é pela morte, com certeza é por ter entregue o filho todo vomitado, doente e ido embora. Se vira, mamãe. É assim o procedimento desse pai. E o nosso judiciário nada investigou. Desde o início ele já tinha um culpado. O próprio promotor falou isso num programa de televisão durante 2 horas, num programa aí, num podcast, e falou, não, já dá para me responsabilizar, eu já sei quem é. Eu até acredito que esse cara acha que sabe mesmo. Ele está falando isso, deve ser por convicção. Mas também com certeza, porque ele não acompanhou o processo. Porque ele se emocionou lá com o Leniel, porque ele ficava conversando com o Leniel antes do interrogatório oficial. Ele até no interrogatório ele fala, lembra que você esteve no meu gabinete e falou sobre isso? Ele até lembrava o Leniel as coisas que conversavam antes. Eu não sei se isso é legal, se é ilegal. Uma coisa eu tenho certeza. Pode não ser ilegal, mas também não é moral.
Isso eu tenho certeza, por sensibilidade. Preste atenção nisso. Oi pessoal, eu veio nesse vídeo aqui chamar a tua atenção para um caso que eu tenho estudado. Durante 3 anos da minha vida eu fiz curso de psicanálise comportamental para poder entender o ciclo da vida depois da perda do meu filho e como se deu a perda do meu filho. O vídeo que eu vou postar para você depois do meu, eu queria que você não ouvisse a sociedade. Ouvisse você, o que você acha. Quando eu perdi meu filho, eu poderia ter acusado a mãe dele se eu fosse um narcisista dissimulado e mentiroso. Se eu quisesse ganhar fama em cima da morte do meu filho. Nossa, para mim seria um prato cheio. Mas graças a Deus, eu sou um cara tratado e não usei isso para ganhar dinheiro. Show them all the beauty they possess inside. Let the children's laughter remind us how we used. Sabe quem era? Quem era, filha? A Granny. Não acredito. A Gwen é muito assustadora. Não, mas ela é boazinha. Ela tava boazinha? Ela tava. Mas eu não sei qual outra história. Eu vou contar outra. De terror ou de princesa? Não sei, não. Acho que é de terror e de princesa. Nossa, É duas misturadas. tá bom. Não sei não, hein? A gente faz uma ligação pra ela. Ah, Aí ela a Olivia quer aí sair, ó. ela fica boazinha. Sério, amor? Abelha, portal. Então você sabe o que eu tô fazendo? É surpresa, mamãe. Não pode saber. Quando eu perdi meu filho, eu poderia ter acusado a mãe dele se eu fosse um narcisista dissimulado e mentiroso. Se eu quisesse ganhar fama em cima da morte do meu filho. Nossa, para mim seria um prato cheio. Quando eu perdi meu filho, eu poderia ter acusado a mãe dele se eu fosse um narcisista dissimulado e mentiroso. Se eu quisesse ganhar fama em cima da morte do meu filho. Assim, eu não tenho dúvidas nenhuma que eu serei executado. Isso aí para mim não é novidade. Eu vou ser executado, não sei se vai ser na frente da OAB, como o colega foi anteriormente, né? Mas eu serei executado, não sei se com um tiro na cabeça, com envenenamento, não sei, mas serei executado. E quando eu for, eu só quero deixar registrado aqui a assinatura da minha morte. São 2 assinaturas, Mônica Calimã e vereador Leniel Borel.